E se aquilo que você chama de amor for apenas a forma mais sofisticada de manipulação emocional que você já sofreu? E se o narcisista não for apenas um vilão externo, mas um espelho distorcido de algo que você se recusa a enxergar dentro de si? Carl Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Mas e quando o outro nos destrói em silêncio, com um sorriso no rosto e um olhar que suga a alma? Você já se perguntou por quê, mesmo sabendo que está sendo usado, você permanece? Por que mesmo depois de prometer que seria a última vez, você volta? O narcisista não domina pela força, ele domina pela ilusão. Ele veste a máscara exata que você inconscientemente deseja ver. Ele se torna tudo aquilo que faltou em sua infância, tudo aquilo que o seu inconsciente implora para reencontrar, mesmo que seja uma dor disfarçada de afeto. Jung chamava isso de projeção, uma armadilha psíquica onde você entrega o poder ao outro acreditando que é amor. Mas o que aconteceria se pela primeira vez você invertesse essa lógica oculta? E se o narcisista pela primeira vez fosse forçado a se enxergar sem o espelho que você representa? Há golpes que não deixam marcas. Há estratégias silenciosas, enterradas nas profundezas da psique, que desmantelam o narcisista sem que ele perceba que está sendo desfeito. Não estamos falando de vingança, estamos falando de desmascaramento, da quebra do encantamento simbólico. Jung não ensinou técnicas de confronto, ele ensinou a iluminar a sombra, mas como iluminar o que está programado para viver no escuro? Como desativar um manipulador que acredita ser o próprio criador da sua realidade? Você vai perceber que não se trata de gritar mais alto, nem de confrontar com raiva. Trata-se de usar as próprias engrenagens do inconsciente contra ele, de virar o jogo sem jogar, de controlar sem tocar, porque quando o narcisista perde o controle da narrativa que ele mesmo construiu, ele implode. Ele começa a tropeçar nas próprias palavras. Ele tenta se reafirmar, mas sua imagem já não reflete mais nada, porque o espelho se recusou a devolver o reflexo. Mas não se engane, esses golpes são secretos por um motivo. Eles desafiam o que você acredita ser certo. Eles fazem o inconsciente estremecer, porque uma vez ativados, não há volta. Você verá o narcisista se desmanchar, não com gritos, mas com silêncios, não com força, mas com ausência. E tudo isso começa agora. Se você tiver coragem de continuar, você já sentiu que alguém te olhava, como se já soubesse exatamente onde você dói, como se soubesse o que dizer para você se abrir, se doar, se entregar, sem perceber que estava sendo levado. O narcisista não seduz com palavras. Ele sussurra no lugar exato onde sua alma já estava rachada. Ele se aloja ali como se fosse cura. Mas não é. É ausência travestida de presença. Carl Jung nos ensinou que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos atraindo. E o que você atraiu, de forma quase ritual, foi o reflexo do que você ainda não entendeu sobre si mesmo. A armadilha não começa com o controle, começa com o encanto. Uma sintonia quase mística entre suas feridas e o script perfeito que o narcisista aprendeu a interpretar. Ele não te ama. Ele precisa de você como um espelho. E cada elogio, cada gesto de cuidado, cada suposta empatia é apenas uma forma de garantir o reflexo. O reflexo que o sustenta, o reflexo que o impede de desaparecer dentro da própria sombra. E se você parar para pensar, talvez o que mais te prendeu não foi o amor, foi o medo de voltar a se sentir invisível. Você se pergunta, por que aceitei? Por que deixei ir tão longe? A resposta nunca está na superfície, está no porão da alma. Está naquele momento da infância em que você aprendeu que ser visto dependia de agradar,
que receber afeto significava se calar, que amor era aquilo que doía, mas mesmo assim era tudo o que havia. O narcisista apenas encontrou a senha. Ele não te quebrou, ele acessou o que já estava em pedaços, e isso é cruel, mas também é revelador. Porque o que foi acessado pode ser fechado, o que foi exposto pode ser reconfigurado. Jung dizia que você só se torna consciente quando confronta a escuridão dentro de si. Mas essa escuridão nem sempre grita. Às vezes, ela elogia. Às vezes, ela segura sua mão. Às vezes, ela te chama de amor. E você só percebe que estava em trevas quando já não sabe mais quem é fora da relação. Porque o narcisista não te rouba com violência. Ele te dissolve com sutileza. E o pior é que ninguém vê. Por fora tudo parece normal, mas por dentro há uma morte lenta, uma desconexão, um cansaço que não se explica, mas consome tudo. É aí que entra o golpe silencioso, a psicologia reversa que não se ensina em livros, porque ela nasce do despertar. Não se trata de manipular o outro, trata-se de se desprogramar, de abandonar a necessidade de convencer, de explicar, de ser compreendido. Porque quando você para de alimentar o jogo, o narcisista entra em pânico. Ele não sabe existir sem palco. E o seu silêncio, sua retirada de cena, seu corte emocional, tudo isso age como um espelho quebrado. E o reflexo distorcido que ele cultivava em você se parte diante dos olhos dele. Você já notou o desespero nos olhos de alguém que percebe que perdeu o controle sobre você? A tentativa de resgatar o encanto com as mesmas frases, os mesmos gestos, os mesmos "eu mudei", mas dessa vez não funciona, porque algo mudou em você, algo despertou. E não é ódio, não é vingança, é clareza, uma clareza que não precisa de explicações, apenas se impõe, e é isso que desmorona o narcisista. Não o ataque, mas o vazio. A ausência daquilo que ele acreditava controlar. O não, o basta. A retirada do alimento psíquico. Mas atenção, esse poder só funciona quando vem do centro, quando nasce do seu inconsciente resgatado. Não adianta tentar aplicar técnicas como se fossem fórmulas. Isso não é um jogo, é uma purificação, é a transição de ser reflexo para ser origem, de ser manipulado para ser presença. O narcisista não teme suas palavras, ele teme sua autonomia emocional. Ele teme quando você não precisa mais dele para se sentir inteiro. E quando isso acontece, ele murcha, implora, se humilha, mas não por você, pela imagem de si mesmo que ele perdeu. Você começa a perceber, então, que o verdadeiro golpe não é contra ele, é a favor de você. Porque o maior truque da psicologia reversa é fazer o narcisista experimentar o próprio veneno, sem que você precise tocá-lo. É deixar que ele se veja com os próprios olhos, sem o filtro da sua devoção. E nesse espelho cruel, ele não encontra o ser grandioso que dizia ser. Ele encontra o vazio, o eco, a criança ferida que nunca cresceu. E nesse momento, algo se quebra. Não em você, mas nele. Porque o jogo acabou. E ele é o único que não percebeu. Mas o mais profundo vem agora. Porque quando você sai, não é o narcisista que precisa mudar. É você que precisa entender o porquê ficou. É você que precisa voltar aos seus próprios porões e conversar com as partes que ainda acreditam que precisam ser feridas para serem amadas. Carl Jung chamaria isso de integração da sombra. Não é fácil, mas é necessário. E começa com uma escolha silenciosa. Não voltar, mesmo que ele chore, mesmo que ele suplique, mesmo que tudo em você peça para ceder. Porque agora você sabe. O reflexo não é mais você. Você já pensou que talvez o maior sinal de força seja permitir-se cair no jogo uma última vez? Não por fraqueza, não por saudade, mas como uma dança estratégica entre sombras,
E espelhos, onde você decide com total consciência entrar na arena, sabendo que desta vez quem comanda é você. Carl Jung dizia que o inconsciente age como destino quando não o tornamos consciente. E talvez o segundo golpe de psicologia reversa, o mais letal de todos, não esteja em se afastar, mas em se aproximar com intenção oculta, porque há algo no reencontro silencioso que desarma até os deuses do ego. Esse segundo golpe não se parece com vingança, nem com perdão. Ele é mais sutil, mais sombrio. É como retornar ao lugar do trauma, mas com uma nova pele. Uma presença que não sangra mais, uma alma que já não se curva ao olhar sedutor. E isso confunde o narcisista, porque ele sente a sua volta, mas não sente o seu pertencimento. Você está ali, mas não está mais ali. E essa dualidade quebra a estrutura que ele usa para te dominar. Ele não sabe se venceu ou perdeu. E nesse espaço de dúvida, ele implora, se revela, se expõe, porque o jogo para ele sempre foi controle, e agora você controla o jogo sem jogar. A entrega calculada é o que Jung chamaria de confrontação simbólica, não para buscar respostas, mas para testemunhar com frieza e compaixão o vazio que antes te engolia. Você não volta para reviver o drama, você volta para encarar o monstro de frente e perceber que ele é menor do que parecia, que ele só tinha o tamanho da sua carência, da sua esperança, do seu desejo infantil de ser amado incondicionalmente por alguém emocionalmente incapaz de amar. E quando você volta inteiro, ele se despedaça, porque tudo o que ele podia controlar era a sua metade ferida. E não se engane, o narcisista sente quando a sua vibração mudou, quando o corpo ainda está presente, mas o emocional já não está acessível. Ele tenta recuperar o encantamento, as frases que sempre funcionaram, as memórias editadas, os pedidos de desculpa com palavras bonitas, mas que nunca chegam acompanhadas de mudança real. Só que agora você enxerga o script, você escuta o subtexto. E cada tentativa dele é como uma performance cansada de um ator que esqueceu que o público acordou e não aplaude mais. Esse é o segundo golpe. A ilusão da rendição. A falsa reconexão que só existe para entregar o espelho vazio nas mãos do narcisista. Você sorri, você ouve, você até concorda. Mas lá dentro você já foi. E essa ausência viva, esse corpo presente sem alma aprisionada, é o que mais aterroriza quem vive do reflexo alheio. Porque agora ele precisa se ver, e o que ele vê não agrada, porque você não reage, mas não explode, não exige, não dramatiza. E no mundo psíquico do narcisista, isso é o fim. Ele depende do caos. E o seu silêncio ordenado é como uma sentença. Jung falava sobre o retorno do herói à caverna. Não para viver lá, mas para resgatar o que foi deixado. E talvez essa aproximação final seja isso. A última travessia. Você volta não por ele, mas por você. Para pegar o que ficou. Sua autoestima, seu brilho, sua dignidade, sua sanidade emocional. E nesse momento, ao mesmo tempo em que o narcisista tenta te puxar de volta ao ciclo, ele sente que está perdendo o único palco onde se sentia rei. E ele implora, de forma disfarçada, tentando reeditar cenas antigas, tentando te fazer sentir o que já não sente. Mas há um abismo agora entre o que ele te dá e o que você aceita, porque sua fome emocional foi saciada por outra fonte. A fonte interior, a conexão com o seu centro. E é isso que torna o segundo golpe tão devastador. Ele acontece sem grito, sem afastamento, sem rompimento explícito. É um ritual silencioso de não pertencimento, um adeus sem palavras. E esse tipo de adeus não tem como ser combatido, porque o narcisista depende da reação, da sua ira, do seu choro, do seu desespero. Sem isso, ele se afoga no próprio vazio, ele perde a forma.
Você já percebeu o terror nos olhos de alguém que entende tarde demais que já não te possui? Que você voltou só para se despedir? Por dentro, que a sua presença agora é cortante, porque não precisa mais dele para existir. Isso não é crueldade, isso é libertação, é a dissolução do encantamento. É a quebra do ciclo simbólico que mantinha vocês conectados em dor. E nesse novo estado de consciência, você não odeia, você enxerga, você não acusa, você compreende. E essa compreensão é o que mais fere. Porque agora ele sabe, não há mais controle. O segundo golpe é mortal, porque não se revela como ataque. É um ato de presença consciente, de olhar no fundo dos olhos do manipulador e não ver mais espelho, ver apenas um ser humano tentando sobreviver à própria desconexão. Você não luta contra ele, você apenas não se perde mais por ele, e isso, para um narcisista, é o pior dos castigos, porque ele não sabe existir onde não domina, ele não sabe amar onde não controla, e agora tudo o que resta é a sua ausência enquanto presença, um espaço vazio onde antes havia adoração. E o mais impactante é perceber que, nesse jogo invertido, não é você quem implora. É ele, não por amor, mas por validação. E quando você entende isso, tudo muda. Porque o que te prendia não era amor. Era carência disfarçada de conexão. Era apego mascarado de destino. Era o medo de não ser suficiente. E quando tudo isso se dissolve, o narcisista se ajoelha, literalmente ou não, implora, te chama de volta, mas você já não ouve com os ouvidos da ilusão, você ouve com o silêncio da alma desperta, e esse silêncio é o golpe final. Às vezes a arma mais precisa não é o afastamento, é o perdão, mas não esse perdão que nos ensinaram nas religiões, como se fosse uma nobreza automática. Falo de um perdão denso, ambíguo, desconfortável. Um perdão que não se pronuncia em voz alta, mas que emerge das profundezas da sombra. Jung alertava: só se perdoa verdadeiramente aquilo que já não tem mais poder sobre nós. E esse é o terceiro golpe. Aquele que o narcisista jamais espera, porque ele confunde perdão com fraqueza. E é justamente por isso que ele o destrói por dentro. O perdão, nesse contexto, não é reconciliação, é ruptura sutil. Ele não aproxima, ele dissolve. Porque enquanto o narcisista espera tua raiva, tua revanche, tua ferida pulsando em público, você oferece algo mais assustador: neutralidade. Nem amor, nem ódio, nem paixão, nem vingança. Apenas um vazio lúcido. Uma lucidez que não exige retratação. E é nessa ausência de drama que o ego dele colapsa. Porque se você perdoou, significa que já não precisa mais que ele reconheça nada. E para quem vive de controle emocional, isso é insuportável. O terceiro golpe acontece em silêncio. É quando você deixa de repetir a história para si mesmo. Quando você abandona o papel de vítima, não por negar o que viveu, mas por entender que viver preso à dor é uma escolha que ele continua comandando. E então você corta. Não o contato, mas o vínculo energético. Você olha para o narcisista e vê apenas um homem ou uma mulher desconectado fragmentado perdido dentro do próprio personagem. E nesse instante, você percebe que já não há mais nada ali que te puxe de volta. Mas isso não significa que a dor não existiu. Ela existiu e talvez ainda doa. Mas agora você decide o que ela significa. Porque o perdão não apaga o passado. Ele redefine a direção do futuro. Carl Jung ensinava que o que não é transformado em consciência retorna como destino. E quando você perdoa de verdade, não com a boca, mas com o ser, você quebra o ciclo. O ciclo de repetir, de atrair, de esperar. O ciclo de se vingar nas relações seguintes, de desconfiar de quem te quer bem, de se punir por ainda lembrar. Tudo isso começa a morrer.
O narcisista, por sua vez, sente essa mudança como um terremoto invisível. Porque enquanto você odiava, ele ainda tinha um papel, ainda existia. Mas agora nem isso, você não odeia, não se justifica, não busca explicações, você apenas segue. E a pior dor para um narcisista não é o rompimento, é ser esquecido. Não é o confronto, é a irrelevância. É saber que o espaço que ele ocupava agora está vazio. E que esse vazio foi preenchido por você mesmo. Sua luz, sua sombra, seu renascimento. E ele já não é parte da equação. Esse terceiro golpe é tão devastador que muitos não suportam aplicá-lo, porque exige maturidade psíquica. Exige encarar o trauma sem culpa, sem máscaras, sem auto-engano. Você precisa mergulhar no que doeu e devolver o que nunca foi seu. A vergonha, a culpa, a sensação de não ser suficiente. Tudo isso era dele. Mas você carregou. Porque é isso que o narcisista faz. Projeta seu lixo interno nos outros. E quando você perdoa, o que está fazendo, na verdade, é devolvendo o pacote, dizendo, isso nunca foi meu. Você já sentiu o peso sair do peito depois de um perdão real? Um silêncio que não dói. Uma ausência que não machuca. Uma lembrança que já não te prende. Isso é o terceiro golpe. Uma libertação tão genuína que o narcisista não consegue manipular, porque ele vive de ciclos abertos, de feridas expostas, de vínculos não resolvidos. E agora, você selou, fechou, encerrando a última porta. Ele pode bater, gritar, implorar, mas você já não está mais no mesmo endereço emocional, e isso o destrói. Mas cuidado, esse perdão não pode ser fingido. O inconsciente percebe a mentira. E o narcisista também. Se você perdoa esperando que ele sinta algo, você ainda está no jogo. Se você perdoa esperando que ele mude, ainda está no ciclo. O perdão, para ser golpe, precisa ser completo. Precisa ser fim. E isso só acontece quando você já não quer mais provar nada. Quando você aceita que algumas pessoas jamais serão justas e que mesmo assim você não precisa mais da injustiça delas para justificar sua dor. É aí que tudo se transforma, porque agora você não reage mais às provocações, não cai mais nas armadilhas emocionais. Ele tenta te fazer voltar ao papel antigo, mas você já não cabe ali. A roupa está apertada, a história já não te pertence, e o silêncio da tua indiferença vira grito nos ouvidos do narcisista. Ele tenta recriar os jogos antigos, as promessas falsas, os gatilhos emocionais, mas você os reconhece e não responde. Porque agora você não está mais lutando por amor. Você está vivendo o amor próprio. E o que é mais simbólico, ao perdoar, você não está salvando o narcisista. Está salvando a si mesmo do ciclo de repetição. Está dizendo para o inconsciente, eu vi, eu senti, eu atravessei, e agora eu deixo ir. E esse é o terceiro golpe, aquele que o atinge de onde ele menos espera, da luz. Porque ele foi treinado para resistir ao confronto, ao grito, ao drama, mas ele nunca aprendeu a se defender de alguém que o perdoa. E segue, de alguém que já não precisa mais que ele reconheça nada, para finalmente se sentir inteiro. Você já percebeu o pânico silencioso no olhar de quem sempre te manipulou, quando finalmente percebe que perdeu o controle sobre a tua ausência? Há uma dor que não grita, mas afunda. Um tipo de desespero que não aparece em palavras, mas escorre pelas atitudes desconexas, pelas tentativas falhas de reconexão. E é nesse ponto que o quarto golpe se manifesta. Quando o narcisista finalmente se vê diante do vazio refletido, um abismo que ele mesmo cavou, mas que agora o engole, porque você não está mais ali para preenchê-lo. Esse golpe não exige ação direta. Na verdade, ele nasce da inércia emocional. Não é você quem provoca o colapso, é o colapso que se autoalimenta quando o jogo perde o outro jogador. Carl Jung
Dizia que aquilo que o homem não traz à consciência retorna como destino. E o destino do narcisista sem espelho é encarar sua própria sombra sem distração. Você não desapareceu para puni-lo. Você apenas deixou de existir para ele. E esse tipo de desaparecimento é o que mais rasga. Porque o narcisista sobrevive através da reação do outro. E quando essa reação não vem, ele implode. No início, ele tenta reeditar o script. Um oi, sumida, uma lembrança editada, um áudio carregado de falsa ternura. Mas nada mais te afeta, porque você não saiu apenas da relação. Você saiu da frequência onde ele vive. E não há ponte possível entre consciências que não se alinham mais. Ele percebe, ele sente, mas não consegue nomear. Porque para o narcisista, a ausência emocional do outro sempre parece abandono. E abandono, para quem nunca se conheceu de verdade, é a maior das ameaças. É a morte simbólica da imagem idealizada que ele projetava em você. Esse golpe funciona porque não é agressivo, não é dramático, não pede palco. Você não bloqueia, você não se justifica, você apenas deixa de reagir. Não há mais gatilho que funcione, porque agora há um filtro. Consciência. O narcisista tenta provocar ciúmes, tenta cutucar memórias, tenta despertar o velho eu que vivia no desespero de ser notado. Mas aquele eu já não vive mais ali. E essa é a punição mais dura, perceber que você foi embora por dentro e que não há caminho de volta para o que vocês foram. Porque o que houve nunca foi real. O quarto golpe é silencioso, mas é um grito ensurdecedor dentro da mente do narcisista. Ele não consegue explicar por que você já não vibra, por que o seu nome já não se curva, por que seu olhar já não brilha para ele. É como se o espelho tivesse perdido o reflexo. E o que sobra é o real. E o real é feio, cru, desorganizado, porque ele nunca teve identidade própria. Só versões moldadas para seduzir. Sem você, ele se vê, e o que ele vê o aterroriza, porque é vazio, é mentira. É carência crônica, e a dor disso não pode ser terceirizada. Agora é só dele. Talvez por isso ele tente te culpar, projetar toda essa dor em você, te chamar de fria, de ingrata, de dissimulada. Mas no fundo, ele sabe, você apenas parou de se perder para salvá-lo. E essa decisão é o corte final. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E você tornou. Você olhou para ele e viu a sua ausência, viu o ator, viu o script, viu o ciclo e, principalmente, viu a sua parte nisso. Tudo, não para se culpar, mas para se libertar. E essa libertação não grita, ela cala, e esse silêncio é o que mais o destrói. Você já sentiu a liberdade de não responder? De ler a mensagem e sorrir por dentro, sabendo que aquilo que antes te abalaria por dias, agora não mexe nem por segundos? Isso é sinal de cura, mas é também o início do desespero do narcisista, porque para ele, cada palavra era uma flecha. Cada manipulação, uma certeza de controle. E agora ele dispara e o alvo não existe mais. Não porque você se escondeu, mas porque você transcendeu. Você se elevou ao ponto de não ser mais atingível pelo que ele representa. E isso é o quarto golpe. Esse vazio refletido começa a empurrá-lo para crises internas que ele não sabe nomear. Ansiedade, insônia, raiva desproporcional. Tentativas de preencher o buraco com outros corpos, outras vozes, outros olhares. Mas nada funciona. Porque nenhuma nova vítima traz o que você trouxe, entrega verdadeira. O narcisista vive da intensidade alheia, e você foi intenso e-uá. Mas agora, tudo o que ele encontra são relações rasas, jogos repetidos, falsas conquistas, e o vazio só cresce. Porque o que ele perdeu não foi um parceiro,
Foi um espelho onde ele acreditava ser Deus. Você se tornou aquilo que ele jamais poderá controlar, presença livre. Não há mais correntes invisíveis. Não há mais memórias contaminadas. Você não deseja voltar, não deseja que ele sinta, não deseja que ele mude, porque agora você entendeu que não precisa mais de nada dele para seguir. E essa independência emocional o fere mais do que qualquer grito, porque o narcisista quer ser lembrado, quer deixar cicatrizes, mas você se curou. E quem se cura não carrega cicatriz como dor. Carrega como medalha. No fim, esse quarto golpe não visa destruir, ele visa libertar. Mas na perspectiva do narcisista, é destruição. Porque tudo o que ele queria era continuar existindo dentro de você. E agora, ele não tem mais acesso, ele não sabe mais como te afetar. Ele te chama e você não responde. Ele te provoca e você não reage. Ele te observa e você simplesmente vive. E viver para ele é insuportável, se isso for feito sem ele, porque o narcisista não quer que você viva bem. Ele quer que você viva por ele. E agora, isso morreu. Você não é mais parte do jogo. Você não é mais parte do script. Você é o autor de uma nova história. E é nesse ponto que o quarto golpe se completa. Porque não há vingança maior do que estar em paz. Não. Há resposta mais poderosa do que não precisar mais responder. E não há golpe mais profundo do que o vazio refletido, quando o espelho já não precisa mais brilhar para ninguém além de si mesmo. Você já teve a sensação de que, por mais que se afastasse fisicamente de alguém, aquela pessoa ainda habitava seus pensamentos? Não por saudade, mas por presença psíquica, um eco que continua sussurrando, mesmo quando o corpo já foi embora. Esse é o resíduo mais perigoso deixado por um narcisista, a instalação silenciosa de sua sombra dentro da sua mente. E é por isso que o quinto golpe não mira o outro. Ele mira o que ficou de você no outro e dele em você. É o confronto mais profundo, mais íntimo, mais transformador. E talvez o mais doloroso, porque agora não há mais máscaras externas, só reflexos internos. Carl Jung foi incisivo. Aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. O quinto golpe é isso: aceitar que, em algum nível inconsciente, você permitiu a instalação do ciclo. Não por culpa, mas por padrão, por ferida, por condicionamento. E só quando você encara isso de frente é que a última camada do narcisista se desfaz. Porque ele não vive apenas de atenção, ele vive da parte sua que o sustenta no plano simbólico. E quando essa parte morre, ele morre junto. Internamente, psiquicamente, silenciosamente. Esse quinto golpe não pode ser dado com raiva. Ele só acontece quando a coragem de mergulhar em si mesmo supera o medo de se ver por completo. E quando você olha para dentro com honestidade brutal, percebe, o narcisista foi o espelho de tudo que você ainda não tinha curado, da sua fome de aceitação, da sua entrega compulsiva, da sua dependência de aprovação, e essa descoberta rasga, porque é mais fácil odiá-lo do que reconhecer que ele tocou com maestria em tudo aquilo que você ainda não sabia que precisava proteger. Mas é aí que começa a libertação real. Quando você recolhe os fragmentos de si mesmo que ficaram presos nas mãos dele. Quando você diz, isso aqui era meu, eu só não sabia. O narcisista te manipulava porque você ainda acreditava que precisava conquistar o amor dele. Mas agora você entende, não era amor, era sobrevivência emocional. Era um retorno inconsciente à infância, tentando corrigir no presente feridas do passado. Ele apenas ocupou esse espaço. E quando você ocupa esse espaço com sua própria presença, o ciclo é encerrado. Esse é o quinto golpe: tomar de volta o território psíquico que era seu. Recusar em silêncio a continuação do script.
Não lutar contra ele, lutar contra o que ele ativava em você. E quando isso acontece, o narcisista não tem mais por onde entrar, porque a porta foi fechada por dentro. Você não bloqueou o número, você bloqueou a frequência. Não importa o que ele diga, o que ele tente, o que ele insinue, você já não está mais jogando o mesmo jogo. Porque agora você conhece as regras ocultas. E quando se conhece o que está por trás do véu, ele perde o poder. Jung falava que o encontro com a própria sombra é uma lição dura, mas necessária. E ao aplicar esse quinto golpe, você não apenas enfrenta a sombra do narcisista, você enfrenta a sua, a que aceitou ser silenciada, a que se calou para manter a paz, a que confundiu migalha com presença, a que esperou demais, deu demais, acreditou demais. E quando você se vê ali, nesse espelho psicológico, não há mais como sustentar a ilusão. Você percebe que não é ele que precisa mudar. É você quem precisa se resgatar. E o resgate começa com a verdade. Você já sentiu a força que nasce quando, pela primeira vez, você se escolhe de verdade? Não por orgulho, não por autoafirmação, mas por reconhecimento, por dignidade, por inteireza. Essa força é o que mais assusta o narcisista, porque ela não precisa ser provada. Ela apenas é. Ela se manifesta no seu olhar firme, no seu não, que não precisa de justificativas, na sua ausência que não pede desculpas. E ele percebe, você se tornou aquilo que ele nunca foi, alguém inteiro. E é por isso que ele se desespera, porque não tem mais onde se infiltrar. Mas há um detalhe que poucos percebem. O quinto golpe, por ser tão profundo, não acontece de uma vez só. Ele é um processo, uma travessia, uma descida gradual às entranhas da própria psique. Você vai sangrar memórias, vai revisitar cenas, vai se pegar querendo voltar, mesmo sabendo que não deve. E tudo bem, porque cura não é linha reta, é espiral. Você volta alguns pontos, mas volta diferente, e cada volta é uma nova libertação. Até que, um dia, você percebe. Ele já não mora mais em você, nem como dor, nem como desejo, nem como nada. Esse vazio, ao contrário do que parece, é o verdadeiro renascimento, porque você começa a ouvir a sua voz sem ruído. Começa a sentir suas escolhas sem medo. Começa a viver relacionamentos sem a necessidade de ser aceito a qualquer custo. Isso é raro. É precioso, é sagrado, porque agora você não vive mais sob a sombra do outro. Você vive à luz da sua própria alma. E essa luz não pode ser manipulada, ela é livre. E liberdade, para um narcisista, é o que mais fere. Porque eles só conhecem o amor que prende, nunca o amor que solta. Você venceu então não por destruir o narcisista, mas por se reconstruir. O quinto golpe é a assinatura final de uma jornada de retorno a si mesmo, um reencontro com quem você era antes de ser moldado pela dor. E a partir daqui, tudo muda, porque o narcisista pode até tentar voltar, pode até tentar outros caminhos, mas ele já não encontra mais a mesma porta. A fechadura foi trocada, a energia foi purificada, o território está limpo. E você, pela primeira vez, não apenas sobreviveu, você despertou. Você já reparou que há silêncios que não são ausência de som, mas presença insuportável, um tipo de vazio que preenche mais do que 1000 palavras, que reverbera no inconsciente de quem o teme. E esse é o sexto golpe, aquele que não precisa de argumento, de prova, de revanche. O sexto golpe é o silêncio que consome, que expõe, que inverte o jogo sem levantar um dedo. Porque o narcisista não sabe lidar com o nada. Ele só se alimenta de movimento, de reação, de ruído. E quando o ruído cessa, ele entra em colapso. Carl Jung dizia que o silêncio é a linguagem de Deus, tudo mais é má tradução. Mas para o narcisista, o silêncio é o inferno. Porque nesse silêncio mora o que ele mais teme, a sua irrelevância. Enquanto você falava, enquanto justificava, enquanto se explicava,
Ele existia, mas agora, no vácuo absoluto da sua ausência verbal, ele precisa olhar para dentro. E o que ele encontra é um deserto, um eco daquilo que fingia ser, mas nunca foi. E esse eco, amplificado pela sua não-resposta, é o maior dos castigos psíquicos. Veja, o sexto golpe não é apenas o silêncio em si, é o que ele carrega, é o que ele simboliza, é o corte energético que se instala quando você não cede mais nem uma vírgula de sua atenção. O narcisista envia uma mensagem ambígua, nenhuma resposta, posta algo provocador, nenhuma reação. Tenta cutucar com indiretas, com memórias, com comparações. Nenhum olhar. Você agora é ausência viva, e nessa ausência ele se vê sozinho. Pela primeira vez, sem palco, sem plateia, sem controle, só ele. E o próprio vazio que ele passou a vida inteira tentando evitar. Esse silêncio é cruel, mas não por intenção, por consequência. Ele não é planejado, ele é consequência do seu despertar. Você já não se vê mais naquele ciclo. Já não sente a necessidade de explicar por que se foi. Já não deseja que ele entenda sua dor, porque agora sua dor virou consciência, e consciência não grita, ela apenas sabe. E o saber pleno, aquele que não precisa se defender, é o que mais fere quem vive da dúvida alheia. O narcisista implora por ruído, porque onde há barulho, há distração. Mas você deu a ele o maior presente, o próprio espelho, em silêncio. O sexto golpe é o fim da simbiose. É quando você entende que o narcisista nunca quis te amar. Ele quis se ver através de você. E agora, ao não reagir, você destrói a ponte que ligava ele à própria ilusão. Ele tenta reativar a conexão. Te provoca, te elogia, te ameaça, te testa, mas a porta não se abre. E, o mais devastador, você não está em silêncio esperando nada. Você está em silêncio porque nada mais precisa ser dito. E essa indiferença serena é como ácido em sua máscara de superioridade. Porque agora nem a dor que ele causou garante mais relevância. Você já experimentou esse tipo de silêncio? Aquele que não vem da raiva, mas da clareza, que não nasce da fuga, mas do entendimento profundo de que qualquer palavra seria desperdício. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser ausência e vira presença sagrada. Você não ignora, você transcende. Você não está sem falar. Você está em um outro nível de consciência. E o narcisista sente isso. Ele fareja, ele intui. Porque por mais que ele finja indiferença, o inconsciente dele grita. Porque pela primeira vez, você não é mais o espelho. Você é o fim da encenação. O que torna esse sexto golpe tão brutal é que ele não tem resposta possível. O narcisista pode lidar com brigas, pode resistir a confrontos, pode até suportar sua fúria, mas não consegue lidar com o fato de que você já não está jogando. Ele tenta provocar um erro, uma brecha, um retorno, mas o silêncio é absoluto, porque ele não é só externo, ele está dentro de você. Você não deseja mais reconciliação, nem revanche, nem explicação. Você apenas quer distância, paz, liberdade, e essa liberdade o sufoca. Carl Jung nos ensinou que aquilo a que você resiste, persiste. E o narcisista sempre resistiu à sua autonomia. Ele precisava te manter no loop, na dúvida, na necessidade de entender. Mas agora, você não resiste. Você apenas se vai, não com grito, mas com ausência. E o narcisista persiste. Ele tenta, insiste, mas nada funciona. E é nesse fracasso contínuo que ele se vê pequeno, porque o silêncio não responde, não justifica, não se curva. O silêncio apenas mostra, revela, escancara, e essa revelação o desmonta. Há algo profundamente simbólico nisso, porque o silêncio não é só a ausência de voz, ele é o som da sua reconstrução.
do seu retorno à própria alma. Enquanto ele tenta te puxar de volta, você está em outro tempo, em outro espaço. Você está dentro de si, colando as partes que ele quebrou, reaprendendo a confiar em você, no mundo, no amor, no tempo. E cada segundo que você permanece em silêncio é um segundo a mais em que ele se desfaz. Porque agora ele não tem mais onde se apoiar. Você não está mais disponível para servir de chão. O sexto golpe é o último suspiro do velho ciclo. É a lápide invisível sobre a relação tóxica. É quando você não precisa mais mostrar que está bem, porque você está bem e isso se sente, se vê, se vive. Você não precisa mais postar indiretas, provar que superou, mostrar que seguiu. Você apenas vive, e esse viver pleno, esse respirar calmo, é a sentença final, porque o narcisista só existia em oposição a você, e agora, sem oposição, ele desaba, e assim, sem precisar dizer uma só palavra, você vence. Porque o sexto golpe, esse silêncio que consome, não destrói o outro. Ele apenas desativa tudo o que te destruía e te devolve o que sempre foi seu: a voz, o corpo, a alma. A vida que começa exatamente onde o ciclo termina. Em silêncio, mas um silêncio que grita vitória. Há silêncios que não terminam. Quando cessam, continuam dançando nos corredores da mente como passos que já não sabemos se foram lembrança ou profecia. E talvez seja exatamente isso o que restou agora. Um eco, não de dor, mas de reconhecimento. Você chegou até aqui atravessando não apenas palavras, mas espelhos, e em cada reflexo partido, em cada sombra iluminada, alguma parte sua foi devolvida. Não como antes, mas como nunca havia sido. A jornada não se encerra quando o outro desaparece. Ela começa de fato quando você se enxerga sem ele, quando não há mais vilão para culpar, nem ferida para justificar os atrasos da alma. Tudo o que foi dito até agora não foi sobre o narcisista, foi sobre você, sobre a memória daquilo que você tolerou por medo de se perder e sobre a coragem de finalmente se reencontrar. No fundo, cada golpe secreto era um rito de passagem, não de vingança, mas de maturação interna. Jung dizia que o encontro com o outro é o encontro com o destino. O encontro consigo é o encontro com o infinito. E hoje você se encontrou. Talvez com medo, talvez com hesitação, mas se encontrou, porque agora dentro do seu silêncio há raízes. Dentro do seu não, há firmeza. Dentro da sua ausência, há presença. O que antes era grito virou palavra não dita. E o que era caos, agora é solo fértil. Um terreno íntimo, só seu, onde ninguém mais entra sem merecer. Você não venceu porque o outro se curvou. Você venceu porque não precisou mais que ele se curvasse. O domínio que o narcisista exercia era um empréstimo da sua própria dúvida. E quando você deixou de duvidar de si, ele deixou de existir como ameaça. Há algo de sagrado nesse tipo de libertação. É invisível aos olhos, mas palpável na pele. Quem te olha de agora não vê grito, não vê vingança, vê brilho, um brilho calmo, o brilho de quem sabe. E não pense que essa nova consciência é leve. Não é. Ela exige responsabilidade. Ela exige que você, a partir de agora, não aceite mais aquilo que sabe que destrói. Porque a alma desperta não tem mais o luxo da ignorância. Você não poderá mais fingir que não viu, que não percebeu, que não sentiu. Esse é o preço da lucidez. Ver claramente aquilo que antes você perdoava por cegueira. E nesse ver, você se transforma. O conteúdo que você viveu aqui não termina quando o vídeo se encerra. Ele continua. Nos silêncios da próxima conversa, nos limites que você imporá, nas respostas que não dará, nos gatilhos que não mais funcionarão. Porque o que foi despertado aqui
Não volta a dormir. A sombra foi tocada, a alma foi lembrada, o espelho foi limpo, e agora só reflete o que é verdadeiro. Se em algum momento você sentiu que este vídeo falou diretamente com algo que não tem nome dentro de você, é porque ele não veio trazer respostas. Ele veio abrir portas. Portas que talvez você mantinha trancadas com medo do que poderia sair, mas que agora se abrem com coragem de quem finalmente quer entrar. Não para controlar, mas para conhecer. Você pode até não lembrar de tudo o que foi dito, mas certas frases vão reaparecer quando você estiver prestes a repetir o ciclo. Certos gestos, certas metáforas, certas verdades vão sussurrar no seu ouvido quando a sua intuição for desafiada. Porque esse conteúdo não foi feito para ser memorizado, foi feito para ser sentido, e aquilo que é sentido não se esquece, se torna parte. Se isso tocou algo dentro de você, talvez seja a hora de deixar essa transformação ecoar em outros. Também, curta este vídeo não como um clique, mas como um gesto de reconhecimento. Comente o que ainda vibra em você, mesmo que seja confuso, mesmo que não tenha nome. Compartilhe com quem ainda não sabe que está preso. E inscreva-se, não para seguir um canal, mas para continuar uma travessia. Porque, no fim, a única coisa mais poderosa do que despertar é não voltar a dormir.